Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Arena Office, direto aqui da Expo Revestir, com patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho, ou Guma, se preferir, né? Não tem Guma isso, é não... simpático. É simpático também. E estou conversando, aliás, vou conversar, a gente estava conversando, mas a gente vai gravar agora com o Márcio Maza. Tudo bom? Faz tempo que a gente conversou, né? A gente conversou na época do Gibizão. Do Gibizão. Do lançamento do Gibizão. E como é que está o Gibizão? Vai ter uma segunda edição do Gibizão? Eu estou torcendo que tenha, né, Gumar? Eu já fiz lançamento no Rio, em Curitiba, aqui em São Paulo, na Bienal de Arquitetura. Agora na DW eu fiz lançamento também. Fiz no bar que eu frequento, o Balcão. E fiz no Espaços Arvos, que foi muito legal. E não sei se as pessoas conhecem Espaços Arvos, que as Arvos, que é aquela incorporadora que contrata bons arquitetos, grandes arquitetos, se preocupa com a arquitetura, né? Tinha na Sampaio Vidal e está indo bem. Agora eu vou lançar, e é isso em primeira mão, na Moca, Oba. que eu brinco com as pessoas, ninguém acredita, eu sou da Moca. E agora eu vou lançar em abril no Parla Moca, um podcast do Ricardo Bertagnon, que me convidou para lançar o livro lá. Então é legal voltar para a Moca, voltar em termos simbólicos, eu vou lá toda hora, para falar do Gibizão. Que bacana. E tem também um outro projeto que você está, não sei se retomando, eu ia falar retrofitando, mas acho que é o termo que não tanto. Quarta-feira tem o lançamento de um livro bacana. Tem? Sobre retrofit. É um livro bacana com textos, são vários autores. Posso falar um pouquinho? Claro, fica à vontade. Já que você falou em retrofit, aliás, é hoje, no Conjunto Nacional, quem puder ir, quarta-feira, hoje é dia 11? Hoje é dia 11. Dia 11, participação da Adriana Levinsky, do Carlos Fagin, a Silvana Cambiaghi, todo mundo falando na sua área sobre retrofit, sobre o ponto de vista funcional, patrimônio, acessibilidade. É um belo lançamento, um livro do Senac, editora Senac, que lançou meu Gibizão também. É uma bela oportunidade de se discutir retrofit. Mas o que você está falando, Gumar? É do Bacanarte. Do Bacanarte. O Bacanarte é uma ideia que eu tive. Eu já venho trabalhando eu já fiz vários projetos de sistematização da informação. É um universo, é um processo onde a informação existe, mas ela está dispersa. Eu já fiz isso na ASBEA, né, na Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura, e já fiz em vários lugares que você tem informação dispersa e você dá uma ordem para ela, você dá uma organização para que as pessoas possam usufruir dessa informação. Porque muita informação dispersa você não consegue organizá-las para usufruir para poder ter o conhecimento. Ter o conhecimento. Né? Por exemplo, não é disso que a gente vai falar, mas a DW, que eu gosto muito, né? As informações elas são muito dispersas. Eu tive que fazer o meu guia pessoal, do seu ponto de vista de localização, de região, porque as coisas vêm muito, eu não sei se isso é uma técnica de comunicação, elas vêm dispersas com relação à geografia. E São Paulo, com esse trânsito caótico, essa dificuldade que a gente tem, né? Eu acho que tinha que ser bem setorizada. Barra Funda, Centro, Santa Cecília, Jardim, por aí, Paulista. E não é bem isso que é feito. Então, eu gosto disso. O Bacanarte é sistematizar o esforço de muita gente, né? Mas que tem um esforço disperso, perdido, e que solta informações ligadas ao universo das exposições, de design, de arquitetura, e eu gosto de gastronomia, né? Então eu inventei um projeto que vai sistematizar mensalmente, semanalmente, diariamente as informações desse universo e vai postar todo dia assuntos ligados a esse universo, tentando cobrir em São Paulo 100% dos eventos que acontecem em museu, em galerias, em instituições culturais. Isso está registrado, eu começo a fazer isso agora em abril. E Bacanarte é uma brincadeira com a filologia da palavra, né?
Mas essa mistura de arte, arquitetura, design e comida, que são universos que eu gosto muito. Comida pressupõe vinho, pressupõe Baco, aí o Pressupõe- bacana de Baco. Pressupõe mais restaurante, né? E bares. Né? Eu gosto muito de bar, eu gosto muito de comer fora. Dá caro, mas eu tento. É um né? prazer que a gente Eu tem que gosto muito manter de comer quando fora. E eu gosto de comer, isso às vezes é um problema com os amigos, com o namorado, né? Fora do circuito Manhattan. Eu não quero ir ali no Oscar Freire, que esquina com a Doc Lobo, e naquele restaurante, que às vezes é até bom, mas é hiper conhecido, muitas vezes é caro, muitas vezes não tem alma. Então eu gosto de sair fora desse circuito que eu chamo Manhattan Paulista, em vez de comer linguado no papiote com batatas ao vapor, com manteiga, com trufa, né? Eu vou comer no coreano lá do Cambuci, eu vou no bar lá do Mandaki, e eu gosto de sair porque São Paulo é incrível, né? E as pessoas não conhecem. As pessoas absolutamente elas ficam no circuito paulista para baixo, Estados Unidos para cima, Pinheiro, Vila Madalena. Então, existe uma infinidade de restaurantes legais fora desse pequeno universo. Desse circuito. Existem restaurantes muito bons, evidentemente, Sim, claro. mas é bom sair, né? Você sair fora do Melo Alves, Casa Branca, Oscar Freire, Itu, Jaú, essa coisa. Qual que é o teu prato preferido? Meu prato preferido? Pô, isso não estava no script. É carne, eu gosto muito de carne. Carne. De modo geral, eu gosto de comer carne. Sem nenhuma intenção de comercial, mas qual é a dica que você dá para a melhor carne fora do circuito Manhattan de São Paulo? Opa! Eu comia carne muito bem na Faria Lima, que é meio circuito, mas é um restaurante que veio do Rio agora, chama Braseiro. E já comi carne muito boa também na Pompeia, né? Grande filé. Fora desse circuito é mais ou menos isso que... Tem na Rua Pinheiros também, tem grandes boas churrascarias ali. E tem uma churrascaria que se chama, bem no começo da Rua Pinheiros, lá direito, que é o Pit, né? Eles fazem aquele smoke americano, que não é o churrasco gaúcho, mas ele é muito bom, ele é um pouco mais passado e sai bem defumado, sai muito defumado. Aquele sabor Aquela só churrascaria, aquela churrasqueira fechada, né, que sei, eles usam. o bafo. É menos bafo, é um pouco mais cozido, menos grelhado, mas é muito bom também. Você já fez algum restaurante? Não, Não? não. Mas não fez porque Gostaria, eu pensei até em ter um restaurante. Seria um restaurante, Guma, que ia servir um prato por dia, um prato só, Tá. na base de vinho tinto e vinho branco. Então ia fazer, sei lá, 7 pratos, né? Ou cada dia 6, o seu. fecha a segunda. É. E cada dia aquilo, vai ter aquilo lá, vai ter uma entrada, 2. Isso é uma brincadeira, né? Isso é uma bobagem que a gente conversa aí. Mas é uma ideia, De ideia. repente- Porque você vai fazer um prato muito bem feito, vai abaixar o preço, vai fazer só um prato, Sim. e quem vai lá, que é o que acontece com a gente. Quando você vai no restaurante, meio que você sabe que você vai comer, a menos que você vai realmente a primeira vez, né? Mas quando você volta ao restaurante, você vai, muitas das vezes, já sabe o que você vai comer, você não quer ver nem o cardápio, né? Eu vou muito no Totó, que é um restaurante italiano, que ficava ali na Vila Nova, não sei se você conhece. Não conheço. Maravilhoso. Agora eles saíram da Rua Doutor Sodré e foram ali para a Vila Uberabinha. Eu não olho o cardápio, eu vou lá há muitos anos, eu peço aquele... Se tiver coisa melhor, tá bom, se tiver coisa mais barata, tá bom. Eu só peço aquele prato, que é maravilhoso, só tem lá. Então, Agora, quando você entra no restaurante, por exemplo... só para completar, Perdão, claro. se tivesse só esse prato, para mim era perfeito. Perfeito. Percebe? Então, Agora, quando você entra no restaurante, tirando a atenção do prazer pela comida, qual é o olhar do arquiteto para um restaurante? O que vai te chamando a atenção no lugar? gostando de frequentar esses lugares que eu gosto, é meio a memória, é o restaurante ter alma, ter... Eu não gosto muito que o restaurante tem, exagerando, né? Inox, vidro fumê e neon, Tá. sabe? Pegando 3 coisas absurdas. Assim. Mas eu gosto de restaurante que tem aquela parede envelhecida, que tem alma, que, sabe, não é uma coisa que vai durar 1 ano e meio, 2, vai fechar, vai virar outra coisa. Você acha que agora, falando aí dos ambientes de trabalho, né, pensando nos projetos,
essa alma está sendo cada vez mais resgatada? Essa alma, esse sentido de você se sentir acolhido, de você ter aí uma conexão com alguma coisa da infância, uma coisa de casa, de ter um pertencimento? Não, no meu caso, digamos que é muito fácil você ir na esquina e ali nos jardins e comer. Todo mundo já foi, né? No meu caso é conhecer lugar diferente, né? Tá. Lugar diferente, muitas vezes nem são tão baratos. Você vai no Comar do Bom Retiro, é um restaurante caro, um restaurante coreano, o melhor coreano tem em São Paulo. Você vai, não sei, pegando ele como exemplo. Então, eu gosto esses restaurantes mais afastados, me parece que é uma bobagem falar isso, mas uma comida mais verdadeira, tem uma intenção, não é? Não é ser ripado, mas é continuar fazendo comida boa por um preço honesto. É isso. E como é que é colocar essa intenção num projeto corporativo? Como assim? Como é que você, por exemplo, toda essa gama de sensações que você está transmitindo, né, que é isso que eu comentei, né, que te remetam a alguma coisa já do passado, da tua vida, que você vai sentir, digamos assim, em casa mesmo, né? Como é que é transformar um projeto de arquitetura, como é que é colocar essa intencionalidade com todos esses aspectos do projeto? Não, é procurar arquitetura, resumindo, né? Como disse, eu fiz o gibizão, agora tem várias definições de arquitetura, construção e funcionalidade. Funcionalidade com beleza, né? Com surpresa, com espaços sedutores. E eu procuro usar materiais mesmo. Eu não gosto dessa coisa do material, esses revestimentos revestimento superficial é bem redundante, né? Mas eu gosto de material. Eu gosto do tijolo, eu gosto da pedra, eu gosto da cerâmica, que eu acho que é um material muito legal. E, não é? Entrando na cerâmica, né? E você tem visto muita coisa legal em termos de cerâmica aqui na Revestir? Aqui tenho visto muita coisa legal. É gozado que todo ano já vi, já conheço, mas sempre tem novidades em termos de materiais, em termos de tecnologia. E os arquitetos, de modo geral, alguns de modo geral, têm um certo preconceito com cerâmica. Né? Existe uma tradição brasileira, principalmente paulista, né, de ter uma arquitetura com muito pouco material, coisa que eu gosto. Mas chegou a um reducionismo tal que tudo virou, né, a casa inteira de concreto aparente e os banheiros são de epóxi, piso é cimentado ou é madeira e não existe nenhuma preocupação com outro, nenhuma intenção com outro revestimento. Isso começou mais ou menos na década de 60 e, bem ou mal, continua um pouco hoje, com exemplos muito bons, mas com exemplos cacuete. E eu gosto disso, mas eu gosto também de poder usar cerâmica nos lugares que ela vai bem, nos lugares que ela foi pensada para. Né? E... Pensando no gibizão, qual é o prato que está sendo mais requentado na arquitetura hoje, em relação ao que se fazia antes? O que estão colocando como novo ou como tendência, embora a tendência seja um termo relativamente vago, né? Que já não é tão novo, já não é tanta tendência que já se fazia antes? Não, digamos que existem alguns materiais, né? Existe a moda na vestimenta, né? Tem moda, a moda na roupa. Né? Aí, se você extrapolar um pouquinho, existe a moda na gastronomia. A gente estava falando de comida, né? Sim. Eu, quando era bem mais jovem, todo mundo queria comer coquetel de camarão e estrogonofe. Né? Estrogonofe ainda tem, mas coquetel de camarão você não acha em lugar nenhum mais. Né? Então, existe a moda na gastronomia também. Veio carpaccio, agora vem atum selado, gergelim, não sei o quê. E essas coisas passam. Em arquitetura, também acontece isso. Né? Nós tivemos épocas de vidrotil, antes dessa fase de concreto aparente, né? Pastilhas de vidro. Tivemos a época de tijolo de vidro.
essas coisas, bem ou mal, estão voltando, né? Você vê uma feira desse tamanho, a Revestir, a maior feira da América Latina, ela se reproduz e ela cresce na medida que os arquitetos usam revestimento cerâmico, né? Senão não vende, não fabrica, não. Então, essa feira é enorme. Essa feira se deve muito aos arquitetos estarem usando cerâmica. Tem cerâmica que você gosta, se você não gosta, tem como tudo, né? Você vai achar bonito, feio, o arquiteto vai explicar mais feliz, de maneira mais feliz, de maneira menos feliz. Normal. A feira, imaginando o Gibizão 2, o que você acha que vai estar no Gibizão 2? Se tiver o Gibizão 2... Não, vai ter, com certeza. Torço para que tenha. Eu já pensei nisso, fazer alguma coisa ligada ao Brasil, dentro do Brasil. Como é que o modernismo chegou aqui, como é que ele caminhou aqui, não é? Desde os primeiros exemplos até os dias de hoje, até os anos 2000 e qualquer coisa. Assim seria o modernismo dentro do Brasil, recebendo essas influências todas que o Gibizão mostrou, não é? Que elas foram, digamos, bem claras, né? Bem explícitas aqui, e partindo para a arquitetura brasileira moderna. Perfeito. Estou aguardando o Gibizão 2. Eu queria também só comentar o momento, né, falando em arquitetura, que a gente se queixa muito que a arquitetura é uma coisa muito importante e muitas vezes não percebida. E agora aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fala não tem nada de arquitetura, é difícil ter um livro de arquitetura, uma instituição de arquitetura. Eu queria convidar todo mundo a se ligar que no momento nós temos uma grande exposição de um arquiteto importante no Tomiotaki, que é o Isaiah Weinfeld. As pessoas têm que ir lá ver. Tem gente que não gosta, mas mesmo você não gostando, é um grande arquiteto. Tem que conhecer, né? Você tem que conhecer. Não, é um trabalho muito bom, né? Com 50 anos, um grande trabalho. Aí do lado, perto, né, ali na Faria Lima, você tem a Casa Bola do Eduardo Longo, que é um super de um evento aberto ao público. Ela é uma residência, né? E até o final de maio ela vai estar aberta ao público para visitação, que é o máximo, né? Eles colocaram o projeto aberto, que faz esse tipo de evento, né? 25 artistas trabalhando junto, expondo trabalho, né? E a casa é um show de espaço, é uma coisa, é o que eu chamo espacializar o espaço. Legal. Sabe, a gente procura fazer arquitetura moderna, a bola vem e espacializa o espaço que a gente quer viver, que a gente vai habitar. Está tendo a DW, a Design Week, que começou há 15 anos atrás como uma feira de decoração, na Gabriel, basicamente, né? Hoje ela se expandiu, ela aumentou, ela tem exposição de artistas, de arquitetura. E aqui na Revestir, né? Que além dos fabricantes, né? Esse universo enorme de materiais, de tintas, resinas e cerâmica, existe uma exposição de arquitetura muito boa, de 3 arquitetos, que é o FGMF, o Cláudio Bernardes e o Super Limão, o grande história da arquitetura. Então, eles estão ali com alguns projetos, uma exposição, 3 exposições muito delicadas, mas muito sensíveis, que eu sugiro, convido todo mundo a dar uma espiada. Não, e sem contar que aqui na Revestir a gente tem esse espaço aqui, para a gente bater papo e mostrar que a arquitetura vai além, vai além dos projetos, né? Não, esse espaço de vocês, da Cavalete, da Office Connection, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo aqui, discutindo arquitetura, e o francês falaria élargir, né? E alargando todo esse universo de discussão. É isso, não. E sem contar que alargando não só a discussão sobre arquitetura, mas alargando também os temas ligados ou orbitantes à arquitetura como culinária, né? Arquitetura e comida. Comida. Eu estou com fome. Obrigado, Gomar. Márcio, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Naga. E obrigado a você que assistiu esta entrevista. Convido também a fazer parte do nosso canal
no YouTube, fazendo sua inscrição. Eu só não aconselho você a assistir às nossas entrevistas enquanto estiver comendo, porque você perde o conteúdo e perde o sabor da comida. Então faz o seguinte, você assiste, depois almoça, ou você almoça. Não, é melhor você assistir e almoçar, porque se depois você almoçar e tiver sono, você não vai aproveitar a entrevista. É isso. Até a próxima conversa.